A paz do Senhor, igreja. Você está feliz de estar nesse lugar essa noite? Então você vai se sentar aplaudindo e glorificando ao nome do Senhor. Enquanto você senta, aplaude. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. E meu irmão, essa noite você é o meu melhor amigo, tu não me abandona, pode ficar aí. Glória a Deus pelo ministério de louvor dessa igreja, que nos leva à adoração de uma maneira tão intensa, não dava vontade de parar. Eu sei que a igreja gosta quando o preletor vem, ele já chega de cara, entra no texto, mas é impossível eu chegar aqui direto no texto sem falar algumas coisas, né? É impossível para mim. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que para mim é algo especial, que essa igreja tem um privilégio. Você que é membro aqui, Dia do Chaves, você tem um privilégio. Essa igreja é pastoreada simplesmente por um dos homens mais santos que eu já conheci na minha vida. Pastor Ataúfo, ele é o mais perto de Jesus que eu já encontrei aqui. Então, quando eu olho para ele, é algo bem próximo. Eu tento olhar para Jesus, como eu não tive com o mestre pessoalmente, Pastor Ataúfo é algo mais parecido que eu consegui encontrar. Esse homem é extraordinário. Não criticando os demais pastores, até porque eu convivo com muitos deles. Como o pastor falou, pela liderança geral de jovens, eu estou sempre em quase todas as igrejas da nossa denominação. Então eu convivo com muitos. E o que eu falo agora não é criticando os demais. Só que pelo fato do pastor Ataúfo ser um pastor tão diferenciado, quando nós entramos nessa igreja, a Bia virou para mim, a gente estava saindo do carro, ela falou, nossa, ele fica ali na porta esperando os membros para dar a paz do Senhor. Talvez se você é membro daqui, esse ato para você não é tão importante, mas esse ato já não é mais tão comum. Em alguns casos, porque é difícil mesmo, a igreja é grande, é difícil, mas é muito especial a gente ser recebido pelo pastor da igreja, quando a gente chega, aquele abraço, aquele aperto de mão. E entre muitas situações que acontecem dentro desse lugar, pastor, eu queria honrar a tua vida. Você é um homem extraordinário. Se o meu ministério tiver marcas do seu ministério, glória a Deus. Se o meu ministério carregar marcas que o seu ministério tem, eu serei o homem mais realizado de todos. Você é um extraordinário homem de Deus. E claro, porque essa igreja é a minha igreja em São Paulo. Eu não poderia nem falar isso aqui dessa vez, porque dessa vez eu vim para outros compromissos em outras igrejas também. E a única igreja que não estava no roteiro de estar era aqui em Edu Chaves. E eu vou confessar para os irmãos, porque tem que confessar, porque se ficar guardando pode virar um problema depois, então é melhor soltar tudo. Assim que eu fechei todos os compromissos ministeriais que eu tinha em São Paulo, eu virei para a Bia e falei assim, eu vou ligar para a Rosane e eu vou cavar. Eu vou falar assim, Rô, vou estar em São Paulo, que não sei o quê. A minha vontade, irmãos, eu assumo, era de ir para estar perto deles e ao mesmo tempo de vir cultuar. Só que, mais uma vez, um extraordinário homem de Deus não tem problema em ceder o altar. Porque um pastor extraordinário é assim, ele sabe que a igreja ouve a sua voz independente de onde ele estiver, e ele cede um lugar tão nobre como esse, que é o momento da palavra. Isso não é tão simples o que eu vou fazer aqui nesse momento. É direcionar a palavra de Deus para a igreja, e isso para mim foi um presente muito bom. Então eu louvo a Deus por estar aqui, louvo a Deus por essa igreja. Edu Chaves é a minha igreja em São Paulo, e quem falar o contrário está mentindo, porque a minha palavra é a que conta, ponto. Não estou sozinho. Quem estava aqui da outra vez que eu estive aqui? Levanta a mão aí, tem uma galera boa. Então assim, como eu estava da outra vez, dessa vez também não estou sozinho. Trago comigo essa noite 3 companhias muito especiais. A primeira companhia que trago comigo é aquela que eu acredito que no momento da criação, Deus foi criando todas as coisas de maneira impecável, como Ele é perfeito. Porém, no momento em que Ele foi criar este ponto da criação, eu acredito, e os teólogos me perdoem pela minha heresia, mas eu acredito que Deus parou e falou, agora eu vou fazer a parte mais perfeita de toda a minha criação. Ele fez, concluiu e deu nome e sobrenome, Beatriz Martins. Ele caprichou nessa parte. Então eu trago a Bia hoje aqui comigo, é a minha intercessora, a minha ajudadora, a minha parceira fiel. A segunda companhia que eu trago comigo não está aqui presencialmente, mas está em oração e intercessão, que é a figura do meu pastor, Aguinaldo Valadares, lá da Central de Petrópolis, que manda um beijo e um abraço para o pastor, para a Rosana, para o pastor e para essa amada igreja.
E a terceira companhia e a mais importante é a minha grande surpresa, porque assim como da outra vez saiu de casa comigo, da outra vez eu vim de avião, dessa vez eu vim de carro, esteve no carro comigo, me acompanhou nesse percurso de 6 horas até aqui. Porém, a minha grande surpresa foi que quando eu subi as escadas e cheguei, ele já estava, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Salmo 92, 12. Nós vamos ler 2 textos, mas primeiro eu gostaria que você lesse comigo. E é somente esse texto por enquanto. Salmo 92, 12. Nós temos aqui no telão, e eu vou até acompanhar a versão que está aqui no telão junto. E o texto é muito conhecido e bem simples, e ele é direto. E o texto vai dizer: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Vamos repetir todos juntos? 3, 2, 1 e... os justos e crescerão. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Nós estamos em um dia de missões. E para mim a palavra que melhor define, não significa que é a única que a define, mas uma das palavras que melhor define o conceito de missões é propósito. Afinal de contas, o que seria missões, a grosso modo? Tem muitos teólogos, muitos homens estudados aqui, isso me dá medo pregar aqui por isso. No dia que eu venho pregar, o irmão fala sobre o curso de teologia, que, ou seja, essa igreja gosta e conhece a palavra. Mesmo estando concluindo agora lá o seminário, esse ano termina para a glória de Deus. Porém, eu sei que essa igreja conhece a palavra de Deus, e isso aumenta o meu nível de temor. Porém, um dos conceitos diretos que a gente poderia dizer para missões é o quê? É ir. Não para a África, para a Arábia ou para outro país, simplesmente ir. Então eu saio daqui dia do Chaves, talvez eu vou no bairro vizinho, talvez eu vou na rua vizinha, no estado, no país, enfim, eu vou e levo o nome do Senhor adiante. E por isso, para mim, a palavra que melhor define o conceito de missões é propósito. E por que seria propósito? Porque Jesus Cristo, ele deixou uma diretriz antes de retornar aos céus. E você conhece muito bem, ele disse, em todo aquele discurso, né, ele falou: em meu nome fareis coisas maiores. Isso já respalda de muita coisa. Porque se ele andou sobre as águas, multiplicou pães, multiplicou peixes, curou enfermos e disse que no nome dele faríamos coisas maiores, ele já está deixando claro que coisas extraordinárias estão por vir na nossa direção. Porém, a diretriz que ele deixou é ide e pregai o evangelho. Então, missão é o quê? É cumprir o nosso propósito enquanto filhos de Deus. Eu poderia trazer vários conceitos de quem está lá fora, de quem está aqui dentro, mas eu simplesmente seria um pouco hipócrita. Porque eu não estive lá fora, eu não estive presenciando ali de modo ardente o que seria cumprir o propósito de Deus de uma maneira tão sobrenatural quanto homens como esses que apareceram nesse vídeo. Porém, como foi falado aqui, acho que foi o diácono que falou, se eu não me engano, às vezes o nosso propósito missionário é cumprido também do nosso banco. E então o pedido que eu fiz a Deus foi o seguinte: Senhor, eu quero falar sobre propósito nessa noite. Me ajuda a falar sobre propósito e fazer a igreja entender, tal como eu entender e tal como quem está em casa entender, que em Ti existem coisas absurdamente grandes para acontecer nas nossas vidas quando estamos inseridos dentro do nosso propósito. A pergunta que eu faço para você é para você responder aí mesmo: quantos aqui querem viver coisas extraordinárias e estarem inseridos no propósito de Deus? O texto que nós acabamos de ler, ele traz o conceito de 2 árvores, a palmeira e o cedro do Líbano. O salmista não coloca as 2 árvores ali porque ele achou, vou colocar. O justo vai florescer como a palmeira e vai crescer como o cedro do Líbano. Porque o conceito que o salmista colocou naqueles dias quando escreveu é o mesmo conceito que nós aplicamos até hoje. Aqui em São Paulo eu não sei tão bem quanto, mas em Petrópolis funciona assim. Talvez aqui também funcione e você logo vai se identificar. Já foram naquela casa bonita, de alguém rico, de alguém que tem grana? Aquela casa maneira daquele cara, porque essa pessoa tem dinheiro, uma casa linda. Ou talvez em um sítio lindo, aquele sítio bonito. Ou em um condomínio muito bem estruturado. Eu aposto para você, e se você não percebeu, passe a reparar de agora em diante, que toda vez que você vê uma casa de alguém que tem uma grana legal, uma casa bonita,
um condomínio bonito, um sítio ou uma bela praia, você vai ver em algum ponto, em uma visão bem curta, você não precisa dar uma volta. Se você mirar a visão em um ponto, você vai ver uma bela palmeira. Porque a palmeira ela é sinônimo de paisagismo, de beleza, de tropicalidade. Ela deixa o ambiente mais charmoso. Porque se você for reparar, a palmeira em si não tem flor. Ela não tem fruto para dizer que o justo vai florescer como ela. Mas é porque ela representa uma coisa bela, uma coisa esplendorosa. Ela representa aquilo de mais bonito que nós podemos ter em um ambiente tropical, por exemplo. Ali o salmista estava querendo dizer, o justo, tem algum justo aqui essa noite? O justo será destacado. E aí talvez você pense, nossa, o Guilherme está falando que eu vou ter honra ou glória? Não, não, não. O justo será destacado porque ele é um justo de Deus. Então quando você é justo, o próprio Senhor faz questão de te destacar. Tal como o dono daquele sítio bonito faz questão de botar uma palmeira gigante na entrada. Porque ele sabe que isso dá destaque. E a outra árvore que o salmista cita é o cedro do Líbano. Uma árvore que já passou por diversas pregações, todo mundo prega muito essa árvore. Características do cedro do Líbano, bem rápido. É uma árvore que quando ela tem apenas 1 metro de altura do chão para cima, ela já tem em média 3 a 5 metros do chão para baixo. Maior característica da palmeira, beleza, imponência. Maior característica do cedro do Líbano, raiz, força. É uma árvore que leva tempos para crescer, mas uma vez que ela está forte, nada derruba. Essa volta toda era apenas para dizer a você o seguinte: o que o Senhor quer para nós essa noite é que quando estivermos lá fora, no ID, que nós sejamos tão extraordinários como a palmeira, que não passa despercebidos, e tão firmes quanto o cedro do Líbano, que tem uma raiz tão alicerçada que nada pode nos tirar do propósito. Quando o amado irmão estava aqui falando sobre o curso, ele deu uma informação preciosa. Ele falou, cuidado, porque o inimigo vai tentar soprar que é para você não aprender a palavra de Deus, e é verdade. Porque o inimigo de fato ele sopra essas coisas. Mas o que Deus diz para nós é: filhos, IMW Edu Chaves, vou fazer eu extraordinárias coisas no nosso meio, no vosso meio. Vou eu levantar pessoas aqui para viver o extraordinário, para ser destaque, para florescer. Vou eu levantar pessoas que estarão tão estruturadas que tempestade nenhuma conseguirão arrancar do solo. E aí eu faço um link, porque tem um personagem que eu sou apaixonado por ele, e que para mim, mesmo antes do salmista ter escrito o conceito de palmeira, cedro do Líbano e etc., lá em Gênesis, teve um camarada que vivenciou esse conceito. A história dele está lá no capítulo 41, no capítulo 41 não, até antes, mas nós vamos ler no 41, no 50 ao 52. Se você ou puder abrir a sua Bíblia ou acompanhar com a gente aqui. Quem foi esse camarada? Foi José. E quem foi José? Um grande nome. O texto vai dizer o seguinte: antes dos anos da fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. E ao segundo, José chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aleluia. Agora eu quero começar a realmente entrar onde eu queria. Eu quero conjecturar com você, eu gosto de teatro, eu gosto de alegorias. Eu quero conjecturar com você um jovem rapaz. O seu nome? José. Um dia José acorda, pastor. Ele talvez saia da sua tenda, que não era uma tenda muito ruinzinha não, porque Jacó nesse ponto já era um homem de posses, já era um homem próspero, já tinha muitos servos. Imagine que José esse dia acordou, saiu de sua tenda, não tinha as mesmas obrigações dos seus irmãos, pegou uma caneca bonita como essa, tomou um café Nespresso. José estava com a vida 0 bala, estava tudo ok para José. E eu conjecturando, imagino que ele viu seu pai ali em algum lugar, chamou o pai, trocou uma ideia, conversou. Viu um dos seus irmãos,
Teve uma manhã comum, que toda pessoa comum tem. Um dia comum para uma pessoa comum, com uma manhã comum. Talvez no final daquela tarde, ele chamou seu irmão mais novo, Benjamim, e falou: vem cá que eu vou falar coisas a respeito da nossa mãe. Benjamim não teve contato próximo com sua mãe. Entra na história comigo. Daqui a pouco tu vai virar que a gente vai estar todo mundo aqui glorificando com as mãos tão altas que a gente vai estar pulando desse banco. Mas entra na história comigo, não perde um detalhe. Viaja comigo nessa. Em um momento talvez ele pega seu irmão e tira em algum canto. Ou seja, um dia comum, de uma pessoa comum, em uma manhã comum, com uma história comum. Um dia comum, numa pessoa comum, para mais uma manhã comum. Um dia comum, para uma pessoa comum, e mais uma manhã comum. Eu estou olhando para pessoas que quando olham para si, falam assim: eu sou só mais uma pessoa comum, vivendo dias comuns, em um trabalho comum, com uma família comum e uma história comum. Talvez em algum momento da história de José, ele acreditou que ele era uma pessoa comum, vivendo dias comuns em uma história comum. Talvez como você pode acreditar. O Senhor me trouxe lá de Petrópolis para vir aqui. Cheguei quase na hora do culto começar para apontar o dedo e falar assim: Deus não te fez para viver coisas comuns. Deus te projetou para viver uma história inigualável, extraordinário e totalmente fora do comum. Fala: Deus me chamou para viver algo fora do comum. Deus me chamou para viver algo fora do comum. O grande problema, meu irmão, é que quando as coisas saem do comum, nem sempre saem do comum para melhorar depressa. Não significa que o extraordinário que estava para acontecer na vida de José, depois desse dia normal, ele ia acordar no dia seguinte. Você conhece a história? Na segunda ele acordou na casa do pai, e na terça do nada ele virou governador. Porque para coisas extraordinárias acontecerem na minha e na tua vida, para algumas pessoas vai ter uma reviravolta rápida, mas para outros vai ter uma história bem mais complexa. E para José foi assim. E um dia ele acordou, estava tudo certo, como o teatro que a gente contou. E talvez no dia seguinte, a mesma coisa. Mas teve um dia da vida de José que o comum não foi mais tão rotineiro. A gente imaginou um dia comum, não foi? Vamos imaginar um outro dia. José acorda, toma o seu café, a sua bebida, chama Benjamim para um canto. E talvez ele chega perto do pai dele e ele fala assim: pai, e aí como é que estão as coisas, etc, etc. Jacó fala assim para ele: filho, tudo tranquilo, mas hoje eu preciso de um favor seu. Pode falar, pai, eu faço. E aí você já pega aí a visão. Pessoas que ouvem a voz de Deus, pessoas que ouvem a voz do Pai e atendem de imediato, mergulham mais rápido no extraordinário. Pessoas que refutam contra a voz de Deus, demoram mais tempo a viver as coisas extraordinárias. Imagina se José naquele momento, o pastor fala assim: pai, não sei. Espera aí que eu vou fazer um negócio aqui. E Jacó fala assim: meu filho, vai em busca dos teus irmãos, dá uma olhada, vê como é que tá, vai. Imagina se José fala: pai, hoje não. Marquei de jogar videogame ali com o Benjamim, hoje não vai dar. Pai, hoje eu não vou porque eu estou tão cansado. Não, pai, hoje eu não vou porque eu vou fazer tal coisa. Imaginação do Guilherme. Talvez Jacó não ia se irar. Jacó ia fazer o quê? Tá bom, mas depois tu vai então? Tá bom. Mas nesse dia especial, Jacó deu uma diretriz e José prontamente obedeceu. Foi. Porque um bom filho ouve a voz do seu pai e segue. Um justo ouve a voz do seu pastor e segue. Um crente fiel ouve a voz de Deus e segue. Não tem talvez, não sei, segue. E José foi. Só que o problema, e você conhece bem a história, José estava começando aquilo que seria o maior deserto da sua história. Será que se José estivesse indo em busca dos irmãos? Imagina, José estava ali indo, serelepe, brincando. Será que se ele tivesse noção do que estava prestes a acontecer, ele continuaria a caminhar? Eu não iria.
Será que se ele tivesse pelo menos a desconfiança assim, ó, cara, meu pai mandou eu ir lá, mas está o clã armado, está Rubem, Simeão e o boiadeiro inteiro querendo me pegar, será que ele iria? Será que se ele soubesse que dali a poucos minutos ele estava prestes a ser um escravo, será que ele iria? A questão é que para quem ouve a voz do seu pai e não se importa com absolutamente nada, não importa. Meu pai mandou eu ir, eu estou obedecendo meu pai, eu vou. Deus mandou eu fazer, eu estou obedecendo a Deus, eu vou. Deus disse que ia acontecer, eu estou fazendo o que ele mandou, eu vou. José seguiu aquilo que o pai mandou e foi. A história você já conhece muito bem. Os irmãos, por ciúme, por inveja, pegam José, prendem, vendem como escravo. Você já conhece essa história. E agora vamos voltar para o dia comum? Um dia, José é um rapaz comum, em uma vida comum, tendo uma manhã comum. No dia seguinte, ele é um rapaz comum, porém que está tendo um dia nada comum, está sendo vendido, está sendo maltratado, está sendo retirado do seu lugar de conforto, está sendo enganado, está sendo humilhado. E no outro dia, aquele que era o príncipezinho do seu pai dentro de casa, estava no Alto Egito, talvez com suas vestes rasgadas, ou até mesmo sem vestes, amarrado, sendo vendido como um escravo. Um dia José era o preferido da casa, no outro, ele era uma mercadoria. Vou te fazer uma pergunta. E algumas vezes você sentiu que a vida mudou tanto que você falou assim: o que está acontecendo, Deus? Não era isso que eu planejava? Eu não queria estar vivendo esse cenário. Fala sério, você nunca passou por isso? Eu não só passei, como tem situações que ainda passo, que eu olho e falo: olha, o cenário que eu tinha desenhado era bem diferente. Como o pastor bem falou aqui, eu vou me casar com a pessoa mais especial do mundo. Esse é o momento que tu fala, para ela ficar feliz e me dar moral. Eu vou me casar com a pessoa mais linda do mundo. Tu viu, né? Só que, se fosse só a expectativa, seria lindo. Porque qual é a expectativa? Peça em casamento, ela aceita. Vê a casa, vê geladeira, vê fogão, vê as coisas, uma festinha, uma coisinha aqui, e a gente vai dar, você casou, tá tudo certo. Esse é o meu sonho. Pede em casamento, ela aceita. Até aí tá tudo bem. A casa, for para construir, no mínimo 200 mil. Se for para alugar, 3 mil. A geladeira, tantos mil. Aí vai fazer a festa, aí é fulano brigando com a fulana porque queria ser madrinha e não vai ser. Fulano se convidando que não está na lista, confusão armada. Problema, e os problemas vindo com uma flechada danada. E o dinheiro que sai, ele não entra de novo. E olha que eu tive consultoria com a pastora Taúfa, mas mesmo assim o dinheiro sai e eu não vejo ele entrando de novo, porque casar é caro. Aí a minha prima virou e falou assim para mim: pastor, tu tá sem dinheiro hoje porque tu vai casar. E daqui a pouco tu vai estar sem dinheiro porque tu casou. Eu falei, bela palavra de incentivo. Porque nem sempre as coisas são como nós gostaríamos que fosse. Porque se fosse para ser do jeito que eu gostaria, agora os paulistanos vão ficar felizes. Eu estaria na Alta Alphaville, num prédio top daqueles, morando em São Paulo, cultuando aqui na Edu Chaves, feliz da vida. Estava tudo certo, mas não é sempre como a gente sonha. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu sei que você não gosta. Fala, irmão, nem sempre vai ser do jeito que planejou. Agora olha para mim, às vezes as coisas saem do controle. Agora vamos voltar para José, preso, amarrado, sendo vendido. Lembra? Humilhado, enganado. E eu não gosto de romantizar a Bíblia. Eu creio que eu falei isso aqui da outra vez. E o que é romantizar a Bíblia? É ler determinados textos como esse, só com a perspectiva de quem acha lindo. Em qual sentido? Antes que você fique preocupado comigo. Ou seja, José foi traído pelos irmãos, etc. Foi governador. Pô, que top, viu? Foi enganado, mas virou governador. Pera lá que tem muita história no meio disso. Quem aqui... E eu não pergunto isso agora no sentido de levantar a ira da igreja, amém? Mas responde aí no teu íntimo.
Quem aqui pelo menos uma vez na vida não se decepcionou muito com alguém muito próximo? Fala a verdade. Tipo, passou uma decepção grande com uma pessoa que você não esperava. Tipo assim, a pessoa ali fechadona contigo e de repente aquela decepção. Quem pelo menos uma vez na vida? Não é para falar não, mas eu vou falar, eu já passei por isso. De contar, pô, essa pessoa vai estar comigo até o último dia, e a pessoa vacilar. Às vezes pode ser o irmão, a irmã, o filho, a filha, a mãe, o pai. Pode ser qualquer pessoa. Quem nunca se decepcionou com alguém, mas a decepção ainda passa batido, porque depois a pessoa pede, agora, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi enganado, mataram ele para o próprio pai. Fala de novo, agora fala para você mesmo, nem sempre as coisas vão ser como planejamos. Imagina que José está ali sendo vendido. José era bonito, a Bíblia deixa isso bem claro. José era igual eu. Não entendi o riso. A Bia não riu, ela concordou. O pastor ainda ficou assim meio, ih, caramba. A Bíblia deixa claro que José era um camarada bonito, forte, um jovem bem apresentável. Isso significa que um escravo, inteligente, bonito, bem apresentável, no Alto Egito não ia ficar muito tempo. É a mesma coisa que eu ver uma BMW que custa 300 mil sendo vendida ali fora por 50 mil, sendo que está tudo ok. O que tu vai fazer? Pô, vou comprar. José era BMW, porque o escravo era um produto. Eu fico imaginando que ele não estava em um beco, ele estava no Alto Egito. O Alto Egito seria hoje a Nova York / São Paulo, uma cidade muito grande, muita gente passando ali. Eu imagino que talvez passa um comerciante da Pérsia, talvez, e olha José e fala, eu vou levar esse escravo. E aí eu imagino Deus falando, não vai não. Eu imagino que talvez passou algum outro homem rico do Egito e falou, esse escravo vou levar. E aí Deus falou, não vai não. Eu imagino que muitas pessoas olharam para José e falaram, eu vou comprar esse escravo. E Deus falou, não vai não. Porque José estava sofrendo, estava tudo difícil, ele estava talvez no pior dia da vida dele, mas ele já estava inserido dentro do propósito de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e o teu cenário ele é deserto. Talvez você entrou hoje aqui falando assim, já estou prestes a desistir e abandonar o barco, porque está tudo perdido. Deus me levanta nessa noite para olhar para você e falar assim, está tudo perdido, o deserto está armado e você sente que está tudo esgotado, mas você está inserido no projeto de Deus. Ele tem um plano para a tua história, Ele tem um propósito para a tua vida, e não se frustrarão os sonhos que Ele projetou ao meu e a teu respeito. Por que Deus não deixa ninguém comprar José? Porque em algum momento Deus já tinha preparado alguém. Quem era alguém? Era o Potifar lá. Potifar era um homem de Deus? Não, não era. Potifar era um pastor da IMW do Chaves? Não era. Potifar era crente? Não era. E vou dizer, alguns vão discordar, agora não é Bíblia, é a opinião do Guilherme. Potifar era um bom homem? Não era tanto assim não. Foi bom para José porque Deus mandou, porque o cara era egípcio, doido, maluco. Foi bom porque estava inserido no propósito de Deus. Quando Deus manda, qualquer um vai ter que obedecer do jeito que Deus mandou. Mas por que Potifar merece um brilho nessa história especial? Potifar era alguém que não era da família de José, não era da casa de José, não tinha nada a ver com José, mas foi alguém que Deus levantou para abençoar a José. Deixa eu te falar uma coisa, lembra, a gente falou aí há pouco, acompanha a história comigo. No meio do teu processo de deserto, no meio do teu processo de dor, Deus vai levantar refrigérios para te acalmar. Potifar foi um refrigério na vida de José. Foi alguém que Deus levantou para colocar José do ponto A ao ponto B e cumprir o projeto de Deus na vida de José. Talvez você não está entendendo e Deus está falando. Até pessoas que você menos espera vão entrar no teu caminho para poder te colocar onde Deus quer. Mas uma coisa é certa,
você não vai ficar fora do lugar que Deus já criou você para estar. Isso é certo. Ele vai te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. E posso te falar um negócio? O lugar que Deus quer para nós é bom demais. Às vezes, pastor, a gente deixa de acreditar que Deus é um Deus que se preocupa com todas as áreas da nossa vida. E eu falei isso aqui da outra vez, porque eu sempre falo isso pregando. A gente deixa de acreditar que Deus se preocupa com coisas materiais, por exemplo. Ah, não, Deus está preocupado com tal coisa ou tal coisa. A gente até chega a aprender o tamanho da preocupação e do poder de Deus. A gente coloca Deus numa caixinha. Posso te falar um negócio? Tem pessoas que falam assim, eu não indo para o inferno já está bom demais. O inferno já foi resolvido lá atrás, meu irmão, quando Ele morreu na cruz. Dali em diante, Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus tem coisas extraordinárias para a tua casa. Então talvez o teu maior problema pode não ser algo que você olhe. Talvez o teu maior problema pode ser a casa. O irmão falou aqui, o meu problema era que eu precisava alugar a minha casa. Deus se preocupa com isso. E eu não estou vendo ele aqui agora, porque a luz está um pouquinho forte, mas meu irmão, eu já profetizo sobre a tua vida, que se sair alguém vai ser para entrar alguém melhor ainda, que se sair outra pessoa vai entrar outro melhor ainda, porque Deus cuida dos nossos negócios. Ele se preocupa com as tuas ações, Ele se preocupa com o teu trabalho, Ele se preocupa com a tua faculdade, Ele se preocupa com o teu ministério, Ele se preocupa com o pão que está na tua mesa. A palavra do Senhor vai dizer, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? Isso significa que se o pastor Ataúfo quer dar um pão doce top daqueles para Sara, Deus quer dar 5, porque se o Pai sabe dar boa coisa, quem dirá o Pai dos céus? Deus quer te dar, meu irmão, coisas inimagináveis, coisas além daquilo que você já colocou diante dele. Se a gente pudesse colocar na balança aquilo que nós planejamos em detrimento daquilo que Deus planejou, a gente ia ficar envergonhado. Imagina José, o projeto de José. Ele tinha quantos irmãos? Um bocado, eram 11. Imagina José, ele era inteligente, ele fazendo a conta do grande dia da partilha dos bens. Tem 15 mil ovelhas, vai dar umas 1.100 ovelhas para cada um, tem tantas coisas. Imagina José ali pensando, quando meu pai morrer, um dia ele vai. Talvez o maior projeto de José, antes de Deus se manifestar na vida dele, seria seguir o caminho do próprio pai. Porque assim como Abraão foi, Isaac foi, assim como Isaac foi, Jacó também foi. E talvez como Jacó foi, José planejaria ser também. Uma coisa eu dou certeza, de todos os planos que José tinha, um jamais estaria incluído, que seria ser governante da maior nação da terra. Às vezes você está aí fazendo um monte de plano e está tudo indo por água abaixo. E Deus está todo dia te dando uma leve cutucada, falando assim, filho, só não está dando certo porque eu tenho algo diferente, bem melhor. E aí a gente está fazendo o quê? Não, eu quero desse jeito. Deus tem coisas maiores, e para que as coisas maiores aconteçam, Ele vai te colocar num lugar que Ele precisa te colocar. Guarda essa frase, essa é do Instagram, depois tu posta lá. Se coisas ruins não tivessem acontecido, talvez coisas maiores jamais aconteceriam no futuro. Se o projeto de José, que seria o filho predileto, tomar conta da casa do pai para sempre, seria para sempre apenas mais um. Mas Deus já tinha algo muito maior para a vida dele. A minha pergunta para você é, o teu propósito é fazer algo pequeno? Ou o teu propósito é fazer algo extraordinariamente grande? Aí por que a gente falou da palmeira e por que a gente leu esse texto? Porque se até agora eu não mencionei nenhum deles. Porque José, ele me encanta, porque ele vive lá em Gênesis algo que o salmista fala lá na frente. Vamos ler o significado dos filhos de José? Cadê o texto aqui? Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E o segundo, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ai, meu irmão, isso é forte demais. Quando José
finalmente cumpre o propósito que Ele tem para a vida dele, toda dor é jogada de lado, toda ausência é jogada de lado, todo medo já tinha caído por terra, e apenas uma coisa está importante nesse momento, que é o propósito de Deus que foi cumprido. Aí talvez você vai virar para mim e vai falar o seguinte: Guilherme, falar é fácil, fazer é difícil. E eu concordo, porque parar para pensar, depois de tudo que fizeram para ele, eu dei uma acelerada aqui porque o foco hoje não é falar do que aconteceu com José, e você conhece essa história, mas vamos voltar um pouquinho. Depois de tudo que aconteceu, meu pastor, toda enganação, toda humilhação, gente, quem aqui nunca passou por isso? Não é possível que só eu já passei por essas situações. Depois de ter sonhado, feito, planejado, você sabe que deu tudo ruim na tua vida, e não por algo que você fez, porque o homem decidiu fazer. Porque uma coisa também é o seguinte: eu venho aqui pregar e eu começo a falar um montão de coisa que não tem nada a ver, você não entende, e eu querer reclamar. Isso aí foi culpa minha, porque eu não me preparei, eu não li, eu não pesquisei. Agora, outra coisa totalmente diferente é eu estar aqui pregando, alguém vem, pega o tablet, joga fora, começa a gritar e me atrapalha. O que aconteceu na vida de José não foi o normal, o rotineiro, foi interferência humana. Mas às vezes Deus cria interferências humanas para te direcionar para o propósito que Ele tem para a tua vida. E eu sei que tem pessoas que já estão entendendo o recado de Deus aqui essa noite. Deus me tirou lá de Petrópolis para falar para você, meu irmão. O normal pode ter sido padrão na tua vida até hoje. O normal pode ter sido algo aceitável na tua vida até hoje, mas quando você sair por aquela porta na noite de hoje, você vai sair marcado, tendo a certeza que Deus fez um compromisso com a tua vida, que a partir de hoje os teus dias não serão mais normais, que a partir de hoje a tua história não vai ser mais a mesma, porque de agora em diante o Senhor te coloca em um lugar elevado, e Ele fala: vai florescer, vai frutificar, vai experimentar da força que eu coloquei na tua raiz. As dores que te faziam chorar já não vão mais fazer, porque agora tem propósito de Deus envolvido. As palavras que te fizeram chorar um dia já não serão mais lembradas, porque você vai ter certeza que foi propósito de Deus. A palavra do Senhor de Deus, a palavra de Deus, meu irmão, vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, o meu problema não é contra o meu irmão, a nossa luta são contra potestades malignas. Todas essas acusações, tudo aquilo que já lançaram para tentar te fazer parar, é espiritual. José entendeu isso, e quando ele entendeu, aí foi o momento do play. Agora é a parte boa da mensagem. Agora é a parte que você vai ter certeza absoluta de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Vamos para o teatro de novo? Um dia, um menino comum, com uma manhã comum, vivendo mais uma história comum. No outro, um escravo comum, vivendo um péssimo dia, chorando, humilhado, sendo tratado como um zero à esquerda. No outro dia, um escravo ainda, porém pelo menos com um pouquinho mais de credibilidade e respeito. Só que mais uma vez foi caluniado e enganado. Aí no outro dia, novamente prisioneiro, novamente humilhado, novamente caluniado, novamente enganado. E o que é engraçado é que a história se repete, né? E o que eu tento entender é que às vezes a gente precisa aprender que quando histórias se repetem muito na nossa vida, é porque Deus já provou pra gente que quer ensinar a gente dentro da história que se repete. Porque não é brincadeira, todos os problemas que José teve foram iguais: humilhação e calúnia. Calúnia, humilhação, calúnia, humilhação. Só que um dia José acorda, você sabe a história, você sabe do sonho, você sabe de Deus usando José para traduzir o sonho. Vamos pensar nesse dia. Anos depois, passa um ano, passam 3 anos, passam 10 anos, passam 14 anos. José um dia acorda, e ele já talvez crendo que Deus é fiel, poderoso e justo, mas desesperançoso. Lembra do que eu falei para a gente não romantizar? Porque se a gente romantiza José preso, a gente não tem força para acreditar na nossa própria história.
Porque se eu acredito que José, enquanto estava dentro da prisão, ficou todo dia lá assim, ó, eu tô preso, mas eu tô feliz, é isso aí mesmo, galera, eu tô preso mesmo, me tiro pra caramba, eu tô preso, tá tudo certo, tá tudo beleza aí? Tô preso. Se eu acredito que José estava tão de boa assim, quando eu for tentar acreditar na minha história, vai ser difícil. Sabe o que eu acredito? José acordando todo dia, falando, Senhor, Tu me deu um sonho. Tu me deu uma palavra de que se curvariam diante de mim, eu não quis me engrandecer, Tu que me deu o sonho. O Senhor que falou que ia me exaltar, meu Pai. Só que quando eu olho ao meu redor, eu vejo só humilhação, só desespero. Pai, por favor, me dá força para mais um dia, porque se eu não tiver força, eu não consigo. E talvez você está igualzinho, pedindo força para mais um dia. Só que em um determinado momento, o haja de Deus acontece. Em um determinado momento, a vida de um jovem comum, que tinha uma vida comum e uma história comum, muda. E aí alguém chama, manda chamar José. Em algum momento da tua história vão mandar chamar teu nome. Em algum momento da tua história vão gritar o teu nome. E a parte mais legal é que José nem estava, mas em algum momento, em um lugar que você não vai estar, mas que vai definir muita coisa, alguém vai gritar o teu nome e vai falar, manda chamar porque o dia da honra chegou. Manda chamar porque o dia de prosperar chegou. Manda chamar porque o dia da humilhação acabou. Manda chamar. Agora eu romantizo. Ô José, Faraó mandou te chamar. A Bíblia diz que Deus já tinha revelado a José. Quando José vai, não é ele que decifra. Deus já tinha dito a José. Eu imagino José indo no meio do caminho, pastor. Agora foi, já era. Agora acabou. José chega, você já conhece aquela história. E eu já estou terminando. Quando José chega, ele decifra o sonho por intermédio da palavra de Deus. Ele vira governador, ele é honrado. E um menino comum, com uma vida comum, ganha uma vida extraordinária, de uma história extraordinária. E aí ele decide fazer algo. E ele decreta o que ele decide fazer com os seus filhos. Com o primeiro filho, que o nome é Manassés, José diz o seguinte: Deus me fez esquecer do passado e da casa do meu pai. O que eu vou falar agora pode ser confrontador para muitas pessoas que estão me escutando, pode ser doloroso, mas eu queria conjecturar uma cena. Imagina que existe uma sala linda, que nessa sala tem uma mesa bonita, imagina aí comigo, e em cima dessa mesa existe um banquete das bênçãos que você tem pedido a Deus. Em uma ponta da mesa tem um lugar de honra, que é o próprio Deus que está sentado. Em outro lugar tem um lugar que está com o seu nome. Vamos lá? Uma sala e uma mesa, as bênçãos que você tem pedido. Em um lugar Deus assentado e no outro você. E um lugar para você, perdão. Você está do lado de fora dessa sala, tenta imaginar assim. E para você usufruir dessas bênçãos, você só tem que fazer o seguinte: abrir a porta, fechar a porta, sentar e pegar as bênçãos. Mas quando você vai pegar a mão na maçaneta, você não consegue abrir a porta e a porta está trancada. E o nome da chave é esquecer. Meu irmão, tem pessoas que estão deixando bênçãos do Senhor para trás há muito tempo porque estão remoendo o passado. Escuta uma coisa, quem tem um passado para viver, jamais vai ter um futuro extraordinário para experimentar. O nosso Deus, Ele é especialista em futuro. Isso é forte demais. Ele é especialista em futuro. Quando Deus olha para nós, pastor, Ele não vê o hoje nem o ontem, Ele vê o amanhã. Sabe quem é especialista em passado? É a concorrência. O inimigo de nossas almas, ele cuida do teu passado com zelo, porque ele quer jogar na tua cara, porque ele quer dizer, não deu certo antes, não vai dar certo hoje. Agora Deus ele é especialista em futuro. Então posso te dar o primeiro conselho que eu aprendo com José? Quer viver o extraordinário de Deus?
O nome da chave é esquecimento. José vai dizer: o Senhor me fez esquecer da casa de meu pai. Com isso ele está querendo dizer: o que disseram, o que fizeram, o que inventaram não importa mais, porque o Senhor fez coisas novas. A humilhação que te fizeram passar, a dor que te fizeram sofrer, não importa mais, porque Deus já tem uma nova história escrita. Meu irmão, quem é que no dia bom vai tirar um tempo para se preocupar com o dia mau? Quem é que já foi para a praia? Manda a mão, quem já foi para a praia? Sabe o que é uma pessoa chata na praia? Desculpa, pastor, mas eu vou ter que falar. Pessoa chata na praia é aquela que está um dia lindo de sol, todo mundo aproveitando, é aquela pessoa que fica assim: é porque lá no trabalho não sei, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, as coisas dentro de casa que não sei o que, que não sei o que. Meu irmão, tá no dia bom, aproveita, porque o dia mau vai voltar de novo. Saiba aproveitar. E não sou eu que estou falando, Eclesiastes, Provérbios 7, Eclesiastes 7, no dia bom, viva, e no dia mau, considere, Deus criou tanto um quanto o outro, foi Deus que disse. Aí José fala o quê? Eu estou vivendo de governador, minha carteira está lotada, não me falta nada, eu vou ficar preocupado com o que irmão me fez lá em 1900 e lá vai bolinha? Aí às vezes você está aqui na Ilha do Chaves hoje, podendo experimentar o melhor de Deus, porque há 20 anos atrás minha irmã pegou a minha cômoda, porque mamãe deixou o carro para o meu irmão há 35 anos atrás, porque 5 anos atrás, quando a gente entrou na faculdade, tu não me emprestou o livro. Meu irmão, não. Deus não tem bênção para quem está vivendo o passado, porque as bênçãos de Deus estão sempre no futuro, é no amanhã. E o legal, o amanhã é só para a gente, porque para ele já é hoje. José vive isso na íntegra. Primeira chave para viver as bênçãos de Deus: esquecer, o que passou já foi. A história começa a partir de agora. Domingo, que dia é hoje? 19 de fevereiro, às 7h53, a história começa agora. O que passou, mas de manhã me disseram isso, acabou, meu irmão. A partir de agora o extraordinário já começou na tua vida. Deixa pra lá, vai ficar cultivando problema pra quê? O Senhor tem coisas maravilhosas pra tua história, e tu vai ficar remoendo o que já foi. E a segunda chave, eu já estou terminando, pastor. Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando ele diz terra, eu quero falar de uma coisa bem setorial mesmo. Lugar. Nada espiritual agora, tá? Eu estou falando de lugar. Casa, emprego, trabalho. Sabe por que muitas vezes nós saímos humilhados e não temos a opção de ter honra em determinadas situações? Porque a gente aprendeu a amaldiçoar lugares que nós tivemos um problema. Porque naquela casa tudo foi destruído, que não sei o que toda vez que eu estou lá, porque naquela situação. É um fato que às vezes Deus vai nos reposicionar. Mas olha o que José fala aqui: Deus me fez prosperar na terra onde eu sofri. Deus está falando para pessoas essa noite, que no lugar da tua maior dor, que no lugar da tua maior humilhação, que onde te pisaram, que onde te enganaram, que onde fizeram você passar papel de bobo, vai ser o lugar onde você vai prosperar de uma maneira que você nunca imaginou. No mesmo trabalho que você foi humilhado, foi enganado, vai ser onde você vai ganhar aumento e vai virar chefe. Eu profetizo. Mas eu não quero ganhar aumento e virar chefe lá. Então tu vai abrir a tua empresa e tu vai fazer igual, e agora tu vai ser o dono. Na mesma faculdade onde tu passou perseguição religiosa, perseguição política, perseguição seja lá qual for, vai ser o lugar que tu vai voltar depois como reitor. Na mesma família onde falaram assim: vai para a igreja para quê? Tá perdendo tempo, lá é coisa de maluco. Na mesma família, na mesma casa onde te apontaram o dedo e te disseram isso, vai ser o lugar que amanhã vai estar todo mundo botando terno e te apressando: vambora que o culto vai começar. No lugar onde você teve as tuas maiores dores, meu irmão, eu profetizo que vai ser o lugar da tua maior prosperidade. No lugar onde você teve mais aflição, eu profetizo que vai ser o lugar onde Deus vai te dar a dupla honra. Porque assim como foi para José, Ele fará nos dias atuais. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele separou uma história especial e está começando agora. Começa agora na minha e na tua história. Ele tem o extraordinário e não vai ser amanhã, vai ser hoje.
Aí tu fala, Guilherme, tu começou a falar de propósito. Então cadê o propósito? Qual é a questão do propósito? O propósito é o seguinte: o único que já foi decretado, isso é muito forte, só tem um ser que já foi decretado o seu final, de modo trágico, que é o diabo. Agora, quanto a mim e a você, o decreto é ruas de ouro, mar de cristal, palácios. Meu irmão, para mim e para você já foi decretado o final, só que o final é de bênçãos, o final é de vitória, o final é de uma vida extraordinária que Ele tem para nós. O propósito de Deus para a tua vida, se você ainda não sabe, eu também não sei, mas uma coisa eu garanto, não é pequeno, porque se foi pequeno não foi Deus. O propósito que Ele tem para nós é algo grande. Você pode se colocar de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te convidar a fazer um ato de fé nesse momento. O ato de fé é muito simples. Você vai fechar os teus olhos, aí você vai falar assim. Aliás, você vai fazer assim. Você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Como assim, Guilherme? Eu imagino que José teria 1000 motivos para desistir. Mas o que não fez ele abandonar o barco, o que não fez ele desistir foi uma coisa simples. Todas as vezes que ele estava prestes a abandonar tudo, ele devia se lembrar da promessa. Não. O meu Deus disse que eu vou ser honrado. Eu estou numa prisão sendo humilhado. Eu posso ficar até o último dia da minha vida. Perdão, vou melhorar. Eu posso ficar nessa prisão até o penúltimo dia da minha vida. Porque antes de eu sair dessa terra, Deus falou que eu ia ser honrado. Então, antes de eu partir e fechar os meus olhos, alguém vai se curvar e eu vou ser honrado. O que ele não imaginava é que o que tinha era muito maior do que ele mesmo planejou. Por isso eu quero te convidar a trazer à memória aquilo que te traz esperança. Sonhos que você engavetou, projetos que você engavetou, coisas que você falou assim, ó, não é mais para mim. E Deus está falando, é e é muito mais.